O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ainda reverberando em nós a parábola do semeador que Jesus nos fez ouvir neste domingo, em que a palavra de Deus nos é apresentada como essa palavra eficaz, essa palavra que nos é apresentada como apresentada àqueles que foram escolhidos, aqueles que Jesus escolheu para se revelar, na felicidade daqueles que Jesus se deu e disse: que bom que falo para vós, não para os outros, para que os outros não entendam, mas para que vocês compreendam. E essa é a dinâmica de Deus, que escolheu o seu povo, que escolheu os seus amigos, que escolheu na intimidade aqueles que deveriam ser capazes de compreender a palavra. E mais uma vez aqui, o Senhor vai dizer esta palavra que nos faz família, porque essa palavra vai separar, consagrar aqueles que ouvem a palavra e aqueles que não ouvem. Aqueles que ouvem a palavra, estes são meus irmãos, minha irmã e minha mãe, ou seja, são a minha família. Às vezes, tantas e tantas vezes, não entendemos a riqueza, a grandeza, a dimensão da palavra de Deus, o quanto que a palavra de fato não é uma palavra qualquer, não é uma palavra escrita, não é só a Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Verbo feito carne, e que, tendo se encarnado, habita entre nós, se estende até nós nos dias de hoje, na sua igreja, e o seu mistério está entre nós. Essa palavra eficaz, viva, se revela e dá frutos até hoje, porque quando proclamamos essa palavra, quando estamos aqui, ouvindo, proclamando, nos alimentando dela, procurando fazer a vontade de Deus em nossas vidas, queremos frutificar essa palavra em nós, queremos que essa palavra se torne verdade, que Cristo seja para nós íntimo, próximo, amigo. E como precisamos disso? Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Cristo, nossa vida não é capaz de dar um passo sem que nós compreendamos alguma coisa. Então precisamos sempre dessa intimidade com Jesus, e é isso que a palavra nos oferece: a intimidade, a familiaridade, o parentesco. O que Jesus vem nos oferecer, o que Jesus não veio oferecer para todos, mas para aqueles que são capazes de compreender. Aliás, quando Jesus vai dizer no Evangelho de domingo, está aí, a palavra foi semeada, mas os terrenos são diversos. O coração do homem é que precisa dar a capacidade dessa palavra, dessa semente, dar frutos e produzir.
se o nosso coração se fecha, se o nosso coração se endurece, se o nosso coração não é capaz de ser terra boa para a palavra de Deus, nada acontece. Quantas pessoas se fecham porque se enganam, se deixam perder, se afastam de Deus, se perdem no engano das riquezas, como disse a parábola, ou vão muitas vezes se perder também numa falsa interpretação da palavra. A riqueza desse texto mesmo, que nos fala de Jesus, que mostra que quem faz a sua palavra é a sua família. Tantos vão se perder discutindo aqui: Jesus teve irmão? Não teve? Maria teve outros filhos? Não teve? Se arriscando a perder a riqueza da palavra de Deus. Quem faz a minha vontade, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus quer nos dizer é isso. Em momento algum Jesus aqui quis diminuir a figura da sua mãe, pelo contrário, elevá-la, colocá-la no patamar daquela que faz a vontade de Deus. E antes de ser mãe de Jesus, agora voltando aqui às nossas palavras da Nossa Senhora, a quem celebramos hoje a memória de Nossa Senhora do Carmo, antes de ser mãe, ela acreditou. Antes de ser mãe, ela fez a vontade do Pai. E por isso ela se tornou mãe do Salvador. Então Maria, antes de conceber, antes de ter a graça de ser a mãe do Salvador, ela acreditou. Ela fez a vontade de Deus. Então, mais do que nunca, Maria merece ouvir: aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão e minha mãe. Porque ela acreditou antes, e assim concebeu, e assim se tornou a mãe do Salvador. É a ela que nós devemos recorrer hoje. Toda devoção de Nossa Senhora do Carmo é um ensinamento a nós a recorrer a Maria nas nossas tribulações, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, em vista também a nossa salvação, num desejo de salvação, num olhar também para a hora da nossa morte, porque quando nós contemplamos também a devoção mariana do Carmo e falamos do escapulário, nós lembramos que o escapulário também guarda e reserva uma promessa para a hora da nossa morte. Já que falamos tanto de morte, o mundo não quer ouvir de morte, mas a morte é uma realidade, que pelo menos saibamos que a morte tem que ser para nós um momento de resposta e de um sim definitivo a Deus, e que a gente precisa dar com essa certeza de que amamos, e que, portanto, quando hoje celebramos essa devoção, queremos e dizemos: Mãe, caminha conosco porque queremos ser fiel. Na hora da morte, sermos fiel e dizer sim a Deus. E é uma imagem bonita. Já dizemos isso na Ave Maria. Roga por nós agora e na hora de nossa morte. Imaginar que todos nós que um dia passaremos por essa experiência, poderemos um dia contar com a intercessão da nossa mãe, nesse momento que nem sequer sabemos quando, onde e como será, mas poderemos contar com ela. Mas nenhum cristão deve, em momento algum da sua vida, descuidar para que a sua vida se afaste do Senhor, da verdade e da graça. E é por isso que a devoção do escapulário e a devoção à Nossa Senhora do Carmo, permanecendo viva, deve nos ensinar o valor de toda a nossa vida voltada para essa salvação. Um mundo que dá tanto valor à saúde física não pode se esquecer que a maior saúde é a graça e a salvação.